E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada de hoje é Rita Almeida. Rita é psicóloga, escritora, é uma psicanalista em formação e mestre e doutora em educação. A Rita, um dos motivos mais importantes para esse convite hoje foi a atuação da Rita na luta antimanicomial. Ela está em Minas, e de Minas ela se juntou a outros psicólogos pelo país para poder encarar essa luta de frente. Rita, obrigada por sua participação aqui no Cai na Roda, que é o programa das meninas do GGN. Você hoje vai conversar com Duda Cambraia, Tatiane Correia, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif. E seja bem-vinda na prosa. Obrigada. Vou começar eu. Gostaria de começar por esse tema que eu coloquei na apresentação, que é a luta antimanicomial. Foi uma luta de mais de 20 anos, quiçá 30 anos, quiçá mais, que foi essa de tirar de dentro dos manicômios pessoas que pudessem ter um mínimo de vida normal, dentro das suas possibilidades, fora dali, que pudessem ser produtivas, que pudessem ser íntegras. E não aquela coisa que acontecia de estar todo no mesmo ambiente sem uma estimulação mínima daquele indivíduo. Eu queria que você desse só um breve modo de dizer. Eu queria que você falasse sobre a luta a parte da luta antimanicomial que você abraçou, e que abraçou com muita força, que sei de muita gente que te elogia nesse quesito. Obrigada, Lourdes. Essa pergunta, assim, é muito, muito legal, porque a luta antimanicomial é a minha história, assim, né? Eu me formei em psicologia e logo, né, me engajei nesse trabalho do CAPS, né, que é o serviço substitutivo, né, o modelo manicomial, e a luta antimanicomial fez parte de toda a minha trajetória. Eu deixei a saúde mental tem 2 anos, pouco antes da pandemia, eu terminei os meus trabalhos na saúde mental, mas, assim, isso, né, atravessou a minha vida, né, eu posso dizer que isso foi um divisor de águas para mim. E foi exatamente esse incômodo, né, com o manicômio, porque quando eu comecei a trabalhar aqui no meu município, nós tínhamos 6 hospitais psiquiátricos, né, inclusive nossos estágios, né, eram predominantemente no hospital, os nossos estágios de psicopatologia, né, e tal. E quando eu entrei, né, no hospital psiquiátrico, aquilo me impactou de uma maneira, assim, muito, muito forte, né, porque ao mesmo tempo eu me identifiquei com aquelas pessoas, com aquele trabalho, mas eu entendi que não era ali, né, o lugar onde aquelas pessoas poderiam ser mais tratadas, melhor tratadas, né, de que aquilo não tratava ninguém, de que aquilo não curava ninguém, de que aquilo não melhorava ninguém. E, assim, só para trazer isso, né, para vamos dizer, o momento que a gente está vivendo, da pandemia, né, e dessa nossa experiência com o isolamento social, né, com a redução do nosso trânsito, né, e como pode, em algum momento, alguém ter imaginado que cercear, né, o trânsito das pessoas, cercear o convívio dela em comunidade, trancar ela num lugar confinado, como que alguém pôde um dia imaginar que isso fosse tratamento? E agora a gente está vivendo isso, né, nós normais, né? Estamos vivendo isso na carne, como que, na verdade, isso adoece a gente, né? Então, nós temos toda a situação da pandemia, mas o simples fato da gente ter que ficar mais recluso, né, de evitar o trânsito, né, reduzir a nossa mobilidade, de algum modo a gente se sente preso na nossa casa, como que isso adoece, né? Então, é muito doido que em algum momento alguém pensou que isolar pessoas poderia tratá-las, e isso, pessoas que já estavam com algum comprometimento de saúde mental, porque a princípio uma pessoa que vai para o hospital psiquiátrico, né, que vai ser internada, ela já está com comprometimento. Então, como que isso pode, em algum momento, ser considerado índice, né, de tratamento de saúde mental? Então, acho que hoje, né,
com a pandemia e com a nossa experiência geral de isolamento, de redução da nossa mobilidade, como que isso adoece a gente? Como que isso compromete a nossa saúde mental? Como as pessoas estão se queixando, né, da falta, né, dos amigos, né, da falta até do ambiente de trabalho, onde eu podia ir e voltar e não ficar tanto tempo confinado na minha casa. Então, eu acho que é uma prova, né, de que, de fato, né, e uma coisa é a gente estar confinado na nossa casa, né, vamos dizer, de algum modo, a nossa casa é um lugar onde a gente tem pessoas que a gente ama, né, que a gente escolheu, tem a casa do jeito que a gente mobiliou, do jeito que a gente decorou. Agora, você imagina você ainda ser recluso num lugar que não é a sua casa, com pessoas estranhas, né? Então, de fato, o tratamento, né, o isolamento, né, isso, né, que os pacientes psiquiátricos sofreram, né, durante muitos anos, né, de serem cerceados do seu convívio, da sua cidadania, da sua liberdade, isso só adoecia mais, né, a maior prova é que, né, hoje, né, a gente tem um índice, né, de melhora desses pacientes infinitamente maior. Então, não há dúvida, né, de que esse é o caminho, né, o tratamento em liberdade, as pessoas têm garantia de direito de cidadania, direito de ir e vir, de se expressar, direito ao trabalho, direito à renda, né, direito à moradia digna, ainda que com as suas dificuldades, as suas limitações, né, e as suas peculiaridades, vamos dizer assim. Rita, obrigada por ter aceito o nosso convite aqui do GGN. E não dá para a gente falar desse tema sem lembrar de Barbacena. Esse apagamento da história de Barbacena, que é muito pouco falado sobre o Holocausto brasileiro, essa falta de conhecimento popular sobre o que aconteceu aí em Minas no século passado, contribui para a estigmatização das doenças mentais e para a continuidade desse tipo de tratamento, mesmo que a gente chame de hospital psiquiátrico. Se a gente soubesse mais sobre a história de outros hospitais, estaríamos em um cenário diferente? Isso que você está falando é muito curioso, né? Porque a gente agora experimenta, vamos dizer, uma relação com uma geração que não viu essa história acontecer. Não, então, por exemplo, a minha geração, inclusive, pensando como trabalhadora de saúde mental, eu tenho 52 anos, então, a minha geração, como eu contei para você, ela assistiu antes e depois. Então, o meu processo de, vamos dizer, aprendizado teve a ver com a história que eu vivi no meu município. Eu fui a hospitais psiquiátricos tradicionais do jeito que funcionava, eu vi o que é uma cela forte, eu vi paciente maltratado, eu vi paciente amarrado em cama, hipersedado, hipermedicado, né? Eu vi paciente morrendo, né, dentro de hospital psiquiátrico. Então, assim, eu vi esse antes e depois. E é muito curioso, porque agora a gente tem uma geração, inclusive, de profissionais, né, inclusive de pacientes, né, que não assistiram isso e tem um certo, vamos dizer, uma perda disso que você falou, né, de não saber da história. Então, a gente, né, se depara com situações, por exemplo, de pacientes de saúde mental mais jovens que não viveram defender que tem que ter hospital psiquiátrico. Porque é como se como ele não viveu essa história, e a gente no Brasil, né, isso não só nisso, né, no Brasil nós temos uma péssima memória, né, em todos os sentidos, a gente não tem, talvez, essa cultura, né, de fazer memoriais, né, de fazer, de manter a história viva para a gente não repetir os mesmos erros. Então, eu acho que a saúde mental também viveu um pouco isso. E mais recentemente, né, com a chegada do governo Bolsonaro, existe todo um esforço de um retrocesso, porque aí
nessa perspectiva de não conhecer a história, como você disse, tem duas perspectivas. Uma realmente das pessoas que não conhecem a história, e aí é vamos dizer, uma ignorância da história, não sabem, mas tem pessoas que deliberadamente não querem saber dessa história porque querem retomar e resgatar, né, um lugar anterior, né? E que a gente sabe que enriqueceu muita gente, né? A gente sabe que o hospício ele não foi mantido à toa, né? Em nome dele, muita gente enriqueceu, né? Muita gente ganhou poder. Então, essa nossa dificuldade, né, com a história tem a ver com isso, mas tem a ver também com um certo cinismo, né? Porque tem muitas pessoas que vamos dizer, finge não ter visto essa história, finge não saber dela e propõe retrocessos, né, com portarias, né, com subfinanciamento, né, porque tem duas formas de você acabar com uma história como a da luta antimanicomial e que construiu tantas políticas bonitas e interessantes. Uma é você combater com legislação, modificar, né, as leis, e outra é simplesmente deixar morrer, né, não financiar, e aí você transforma aquilo que poderia ser uma coisa incrível, uma coisa ótima, de uma potência enorme, numa, tá vendo como é ruim, né, tá vendo como não funciona, né, mas não funciona por quê? Porque há uma intenção deliberada de reduzir financiamento, né, de reduzir o esforço, né, para cuidar daquela política pública, né? Então, assim, não há dúvida, né, de que o tratamento em liberdade ele é muito mais eficiente, né, muito mais em todos os sentidos, para a sociedade, para as pessoas, para o paciente, para a família. Agora, realmente, essa recusa da história talvez tenha mais a ver com isso que a gente tem visto, né? Um negacionismo, né, da história, do que não saber de fato, porque isso é fato, né, consumado há muito tempo, tem lá, né, o museu lá de Barbacena para as pessoas irem, verem, conhecerem, tem reportagens, a luta antimanicomial, se uma coisa, uma qualidade a gente tem, né, e a gente teve ao longo desse tempo todo dia 18 de maio, dia da luta, a gente faz evento, faz movimento, retoma a história e fala de novo dela, e os pacientes fazem depoimentos, né, especialmente os pacientes que viveram antes e o depois, né, então isso né, a sociedade não pode se queixar, né, aonde tem serviço de saúde mental, tem luta antimanicomial e tem essa insistência em manter a história viva, que realmente é fundamental. Rita, obrigada pela entrevista, eu tenho uma curiosidade, eu estava lendo que 60 mil pessoas morreram nesse hospital que vocês estavam conversando, e eu queria entender como foi que a gente aqui no Brasil importou ou criou esse modelo desse tipo de tratamento que ocorria antigamente. E aí uma segunda dúvida seria que lá em 2001, quando criaram a lei para acabar com os hospitais psiquiátricos, com os manicômios, e gerar esse modelo dos CAPs, enfim, um tratamento mais humanizado, de lá para cá, isso de fato reduziu essa quantidade de hospitais psiquiátricos ou não? O que aconteceu na prática? Eu não sei se eu entendi o início da sua pergunta, mas o modelo manicomial é um modelo que vem... mais antigo, eu digo. Ele vem com o nascimento quase do Brasil, né? Então, o Hospital Pedro II, que é no Rio de Janeiro, né, inclusive tem o nome Pedro II, né? Ele é um hospital, né, vamos dizer, na época do Império, né? Então, esse modelo é um modelo... né, obviamente importado, porque era isso, né, ao louco era determinado confinamento, isso era ponto pacífico, né, não tinha nenhuma questão sobre isso, né, então é o modelo europeu, o modelo francês, né, que Foucault questiona, né, também nessa, e aí... então, esse é o modelo, vamos dizer, que nasce junto com o Brasil, que é o modelo que a gente chama de manicomial, que não tem a ver só com a questão do hospital, do leito
do hospital psiquiátrico, eu vou explicar um pouco, que a sua pergunta fica legal assim de explicar. Porque o modelo manicomial é um modelo onde a questão do isolamento, né, e da restrição de liberdade se torna um tratamento em si. Ele não é parte do processo, ele é o tratamento. Então, acredita-se que uma pessoa que enlouqueceu, ela não tem mais condição de viver em sociedade, ela não tem mais condição de ir e vir. Inclusive, ela é uma ameaça para as demais pessoas. Então, para si, né, a justificativa é essa, né? Como é uma ameaça para si mesmo, para as demais pessoas, então precisamos isolar, né? Então, esse é o modelo que nasce, né? Então, na década de 70, né, tem um fato, né, que o Basaglia vem ao Brasil, né, fazer uma série de visitas ao hospital psiquiátrico. Por quê? Porque lá na Itália ele já estava fazendo, né, um trabalho de desinstitucionalização, né, na Itália, e aí ele vai conhecer, né, o hospital, exatamente o Hospital de Barbacena. E quando ele entra no hospital, junto com ele entra um cineasta, que eu esqueci o nome, e é um pecado, assim, um absurdo eu não falar aqui. Mas se alguém pesquisar aí, para me ajudar, para a gente, né, porque é legal falar. Então, ele entra junto com o Franco Basaglia nesse hospital e ele faz uma filmagem. E essa filmagem, ela ganhou a mídia, né? Então, o que era, né? Era um modelo desse jeito, né? Como apareceu lá, pessoas nuas, dormindo em cima de fezes, em cima de feno, né? Um índice de mortalidade altíssimo, né? Com alimentação precária, com cuidados precários. Então, assim, índice de violação de direitos humanos, né? Absurdo. E só que, como isso ficava dentro do hospício, é como se a sociedade não soubesse, né? Ninguém tinha visto isso. E aí, com esse filme, né, que virou, né, um documentário, isso veio à tona, e aí surge, né, daí desse início de movimento, né, que foi mais uma denúncia, isso ganhou, né, vamos dizer, o incômodo, a indignação da sociedade, e aí daí se começou a pensar em modelos diferentes, né, culminando, vamos dizer, que o 2001 é uma marca, né, que é a lei, né, Paulo Delgado, conhecida como Lei Paulo Delgado, que faz, porque assim, e é importante dizer isso, a lei, ela não preconiza o fim do hospital psiquiátrico, é uma mudança de modelo, por isso que ela tem uma progressão. Então, isso, inclusive, é muito utilizado, né, para falar mal da reforma, de que a gente ia fechar o hospício, jogar os malucos tudo na rua, né, e pronto, né? Então, não é isso, é um processo, é desinstitucionalização, é mudança de financiamento, principalmente redirecionamento de financiamento, né? Quer dizer, você começa a redirecionar o financiamento do modelo manicomial para instituições, né, para serviços não manicomiais, para serviços abertos. Então, isso foi um processo, né? Então, assim, eu não vou saber te falar, eu até sabia isso de cor, mas não vou me lembrar agora, em termos de dados, né, de mudança, de quantos leitos, né, foram reduzidos e extintos em modelos manicomiais de grandes hospícios, né, e o que tem hoje, mas, sem dúvida, né, houve isso. Para você ter uma ideia, no meu município, que aqui é chamado Corredor da Loucura, Juiz de Fora, Barbacena e Belo Horizonte. Isso a nível nacional, ou seja, aqui se concentravam o maior número de leitos do Brasil. Tanto que tinha o chamado trem de doido. O trem de doido era um trem mesmo, né? Não é um trem de Minas, não, é um trem de verdade. Porque aqui a gente fala trem para tudo, né? Mas é um trem de Minas, é um trem mesmo que ele vinha, né, de várias partes do Brasil e se internava aqui, né, nesse corredor. Inclusive, Barbacena é muito famoso pela quantidade de leitos, mas Juiz de Fora tinha muito mais. A gente chegou a ter 7 hospitais psiquiátricos e eu peguei 6. Hoje não temos nenhum hospital psiquiátrico mais. Isso quer dizer que não tem leito de psiquiatria? Não. Uma coisa é leito de psiquiatria, leito de psiquiatria em hospital geral, pequenos hospitais com leitos de, né, psiquiátricos,
Como tem, por exemplo, leito de cardiologia, né? Se tiver um infarto, você vai precisar de um leito especializado. Então, a reforma, ela tem sim, né, leitos hospitalares para casos, situações graves, né, situações onde há risco, mas não no modelo que era antes. Então, sem dúvida alguma, não tenho isso em números agora, mas assim, isso reduziu sim, estrondosamente, principalmente leitos nesse modelo manicomial de grandes hospitais. Então, existem poucos grandes hospitais hoje no Brasil, e Juiz de Fora, que era um dos que mais tinha, não tem nenhum. Então, hoje, todos os nossos leitos hospitalares, né, são em hospitais gerais, né, que tem alguns leitos de psiquiatria. E tem os serviços substitutivos, né, que foram criados depois disso, que no Brasil chama CAPS, né, o CAPS é um modelo genuinamente brasileiro, inventado aqui, né, começou com uma experiência em Santos, São Paulo, e isso foi institucionalizado, instituído como um modelo, né, para o Brasil todo. Então, tem financiamento, né, tem protocolos, regras de funcionamento, dentro da estrutura do SUS, dentro da hierarquia da política de saúde mental. Então, tudo isso foi feito para substituir um modelo anterior, né, muito mais do que só encerrar, né, o trabalho dos hospitais psiquiátricos. Rita, obrigada pela entrevista para o GGN. Eu gostaria de voltar um pouquinho o assunto, falar um pouco sobre a pandemia, solidão na pandemia e o impacto psicológico disso nas pessoas atualmente, porque muita gente tem burlado regras, quebrado isolamento, falando que isso faz bem para a saúde mental. Ir para balada, ir para o barzinho, etc e tal. Até que ponto isso é verdade? E como que você vê o impacto psicológico desse ciclo de isolamento na saúde mental das pessoas? Como que você vê isso? Então a gente está vendo, né, na prática que sim, né, o isolamento social, né, a restrição da liberdade, ela prejudica a nossa saúde mental, sem dúvida, né, tanto que a gente está, né, aí se arranjando como pode para manter vínculos, né, ainda bem que temos a internet, podemos, né, fazer o trabalho remoto, podemos encontrar, né, com as pessoas remotamente. Então, de fato, o isolamento social, a restrição de liberdade é muito penoso para nós, né? Nós somos seres sociais, nós somos seres, né, para o coletivo. É óbvio que essa justificativa, né, que se usa para burlar, ou vamos dizer, ou não fazer o isolamento, tem a ver um pouco, é uma justificativa um pouco cínica, né? Porque óbvio que a gente adoraria estar, né, se abraçando, né, indo para os bares, né, dançando, aglomerando, indo para o estádio de futebol. Lógico que, né, que a gente estaria muito mais feliz fazendo isso. E isso impacta na nossa saúde mental. Só que usar essa justificativa, né, para burlar, né, essas restrições que são importantes para a preservação da vida do coletivo, né, é uma justificativa cínica, né? Então, não é uma boa justificativa, eticamente falando. É interessante que as pessoas, muitas pessoas, né, fiz lives, né, muitas entrevistas, as pessoas me perguntando sobre, e toda vez que isso aparece essa pergunta, né, como fazer para a gente ficar feliz na pandemia, né, uma coisa assim, meio que uma receita de como que a gente consegue manter um pouco da nossa sanidade na pandemia, e que tem muita relação com essa noção de felicidade. E isso é importante falar, porque a gente tem uma noção também um pouco errônea, vamos dizer, de que saúde mental significa felicidade, né? Então, essa é uma visão muito contemporânea da noção de saúde mental, ou seja, se eu não estou feliz, eu estou com a minha saúde mental prejudicada, e não é isso, saúde mental não é isso, né? A gente pode dizer, né, de uma forma assim mais simplificada, que a saúde mental tem a ver com a gente estar com os afetos adequados a cada situação,
né? Então, por exemplo, se eu estou vivendo uma situação de luto, se eu estou vivendo uma situação de perda, estar triste nessa situação é índice de saúde mental. Quer dizer, estranho seria se numa situação dessa eu tivesse, sei lá, tendo, né, um acesso de riso, até que pode ser vamos dizer, uma resposta meio histriônica, assim, de nervoso, né, que algumas pessoas têm, mas se eu estivesse lidando com isso de uma maneira muito, assim, desprendida e, né, muito... com certeza eu estou negando a realidade, né? Inclusive, isso também é uma coisa muito presente, né, na justificativa das pessoas para poder lidar com essa situação, porque a negação da realidade é uma das formas, um dos recursos psíquicos que a gente tem para não lidar com uma coisa ruim. Então, isso todo mundo já usou, usa ou vai usar em alguma maior ou menor medida. Quer dizer, eu estou numa situação tão ruim, tá tão, né, difícil que eu meio fujo da realidade, eu invento, né, uma realidade paralela, eu crio explicações não muito plausíveis, né? Então, isso em maior ou menor medida a gente usa, né? Meio que, não quero saber, né? Vou me alienar aqui porque eu não quero, hoje eu não vou ver notícia na TV, porque não estou suportando, né? Então, assim, agora, quando isso se transforma, né, numa estratégia contínua do sujeito, né? E pior, quando isso se transforma numa estratégia de um governo, isso é muito sério, né? E isso, vamos dizer, isso sim é índice de que alguma coisa ali naquele sujeito que não está funcionando dentro do campo da saúde mental, que precisa ser. Porque a gente tem uma noção de saúde mental muito individual, né? Quer dizer, se eu tô feliz, beleza, né? Que se dane. Essa é um pouco esse discurso da saúde mental meio ligado ao conceito neoliberal, né? De que a questão é individual, né? Eu comigo, tal. De que a resposta é só individual. Agora, quando a gente está vivendo uma pandemia, né? Como a gente está vivendo, a gente está percebendo como que a questão da saúde mental é uma relação coletiva também, né? Então, o que adianta eu estar feliz, né? Se eu estou vivendo num mundo, né? Ou pelo menos no Brasil, que a gente tem aí a pandemia e o pandemônio, né? A gente tem essa situação aonde que, além dos riscos, né? Reais da Covid-19, a gente tem, por exemplo, um governo que não nos auxilia, né, em termos de coletividade, para a gente ter uma resposta melhor. Então, assim, estar, por exemplo, né, angustiada numa situação dessa que a gente está vivendo, você não está com problema de saúde mental, aliás, você está com a sua saúde mental ótima, porque na situação que a gente está, é para estar angustiado mesmo, é para estar preocupado, é para estar, inclusive, usando esses afetos para se indignar, para se manifestar, para dizer nos locais aonde você possa dizer, né, que esse risco político é tão ou maior do que o próprio risco do vírus, né? Então, assim, estar com a saúde mental preservada não é estar feliz, é estar respondendo, né, naquele momento, com o afeto adequado, que pode ser tristeza, pode ser angústia, pode ser insônia, né? Então, assim, quem durante essa pandemia não perdeu o sono algum dia, não ficou angustiado, não chorou de desespero ou de tristeza, né? Tem alguma coisa errada, né? Então, ou é negacionista, ou tá ganhando alguma coisa, né? Aí tá se beneficiando de alguma coisa que está acontecendo, que óbvio que tem pessoas que estão, né, se beneficiando, sempre tem, né? Mas fora isso, né, essas pessoas estão com algum problema, tem alguma coisa acontecendo. E são esses, vamos dizer, vamos aí localizar os negacionistas, né, como explicando o negacionismo a partir do conceito de saúde mental, né? Que também que não é totalmente correto, porque pode ter o negacionista cínico também, como eu expliquei agora mesmo, né? Quer dizer, ele não quer saber, mas ele sabe, né? Ele só não quer saber porque ele está, de algum modo, ali se beneficiando com aquele negacionismo. Mas vamos pensar num negacionismo patológico, onde a pessoa realmente ela descolou da realidade.
Então, isso é, sim, um índice de saúde mental prejudicado. E o pior, é uma saúde mental que não prejudica só o sujeito, prejudica todas as pessoas que estão à volta dele, né? Ele oferece risco à sociedade, né? Então, assim, se a gente pensar patologicamente na forma como o presidente da República age, não estou falando nem de como ele cuida da pandemia, porque isso a gente sabe que não, né, que é um caso à parte, a CPI está lá investigando e tal. Mas, assim, só individualmente, a forma como ele se comporta, aglomerando, não usando máscara, o tempo todo dando informação trocada, questionando a veracidade da vacina, defendendo o medicamento que não tem validade. Então, tudo isso, né, demonstra que há um prejuízo ali, sim, de saúde mental, né? Mesmo que a gente... Isso pensando na melhor das hipóteses, né? Que não seja, vamos dizer, deliberado, né? Isso sim é um risco, porque é um risco para ele e é um risco para as pessoas, né? Então, essa justificativa, né, de não sair na rua porque a minha saúde mental, né, pode ser o contrário, né? Pode ser indicar exatamente, né, que a pessoa não está com a saúde mental dela em dia, porque ela achar que ela pode, em nome disso, aglomerar e fazer festa e tal. Eu acho que isso é mais uma resposta cínica, né? E, né, sendo generosa, talvez, né, uma resposta negacionista, né, nesse sentido de que não querer ver a realidade do que qualquer outra coisa. Ô Rita, esse momento que a gente está passando, não só de pandemia, mas de cisão do povo brasileiro, você tá com o povo dividido, não interessa que é 30%, 70%, 10%, 90%. Existe uma cisão aí, uma cisão muito clara. O que nós temos visto, além do negacionismo básico, ou de não tem pandemia, metade das mortes não é de Covid, aquele negacionismo básico, só está desse jeito porque não usou o kit Covid, essas coisas aí todas. Você tem um outro lado, é que esse período pós-eleição, esse período, esse tempo que nós estamos com esse presidente, na campanha dele para frente, que Juiz de Fora não cumpriu com a sua missão, na campanha dele para frente, você tem uma ebulição de ódio vindo das redes, vindo das pessoas nas ruas. Esse ódio é fora do normal, não é eu não concordo com você, é eu vou te matar. É dessa forma que está rolando. Como é que trabalha isso aí sem ter que internar todo mundo? Como é que a gente faz para resolver isso? Porque está um caso de manicômio, assim, elas estão perigosas para elas e para os outros, sabe? Então, primeira coisa, não vamos desenterrar o manicômio nem para, né, nem para os nossos inimigos, né? Vamos manter essa defesa. E eu acho que é isso, né? É interessante você falar isso, porque nessas situações limites, né? Nessas situações... Hoje eu recebi de um amigo, ele usou, né, uma figurinha para fazer uma fileta, ele é um político aqui da minha cidade, e aí ele me mandou. E aí tá o Bolsonaro com a camisa de força amarrada, né? E a tarja em cima. E aí eu chamei a atenção dele, falei, olha, por mais que, né, a gente adoraria, né, uma tarja na boca e no braço do Bolsonaro, essa é uma estratégia que não é legal você usar, você é um cara da esquerda. Aí lembrei da luta de manicomial, né, tal. Então, assim, não vamos resgatar a camisa de força nem para Bolsonaro, né, porque a gente sabe o peso que tem isso para algumas pessoas que realmente, né, sofreram, né, Bom, mas dito isso, essa pergunta que você me fez é ótima, porque você acertou exatamente o que eu estou estudando. Eu estou pesquisando
a gente criou um coletivo, vou aproveitar e fazer propaganda dele aqui, é um coletivo, hoje, né, o coletivo chama Coletivo Redemunho. É um coletivo que foi criado na rede mesmo, né, até o Redemunho, né, usamos a Guimarães Rosa, mas a ideia da rede, né, então esse grupo nasceu logo que o Bolsonaro foi eleito. A gente começou um grupo de estudo, eu fiz uma convocação lá nas minhas redes e tal, e a gente montou um grupo de estudo de psicanálise política, exatamente para pensar as questões, né, psicológicas do que alguns chamam fascismo, outros não, né, não vou entrar aqui em detalhes, mas dessa configuração fascistoide do governo Bolsonaro, e a gente começou a estudar os fenômenos psíquicos, né, envolvidos nessa. E hoje a gente tem esse coletivo, esse grupo de estudo foi se, vamos dizer, modificando até se transformar num coletivo que foi montado no início desse ano, e a gente está basicamente escutando bolsonaristas, né? Então eu me disponho a uma vez a cada semana, porque é o que é suportável, uma vez por semana eu escuto por 1 hora um bolsonarista e fazendo perguntas, inquirindo. Também estamos imersos em alguns grupos, né, de bolsonaristas, grupos de Telegram e tal, para tentar compreender esse universo. E eu estou escrevendo um artigo sobre isso, né, para um livro que é A Pandemia de Ignorância, o nome do... Mentira, A Pandemia de Estupidez, que é o nome provisório aí do título do artigo. E aí é exatamente isso que a gente né, que a gente tem pensado, né? Porque há ali porque a questão do ódio, o problema do ódio, e a gente precisa dizer isso, porque a gente está vamos dizer, a gente tem uma formação cristã, né? E aonde o ódio, a gente sempre acha que ele precisa ser rejeitado, de que a gente não deve fazer o uso do ódio, né? Que o amor que é vamos dizer, o afeto, né, mais nobre, e de fato né, o afeto mais nobre. A linha, só o amor constrói. Isso, lembra? exatamente. É aquilo. Então, assim, e a questão o problema não é a questão do ódio, o problema é o ódio junto com a ignorância. Tem um psicanalista francês, né, que fez uma retomada psicanalistas, que ele fala que existem 3 paixões fundamentais: o amor, o ódio e a ignorância, né? E aí ele fala que na psicanálise, a gente sabe disso, o amor não vem primeiro, o primeiro vem o ódio. Em que sentido? Né? A gente precisa desconstruir um pouco essa ideia do ódio cristão, né? Porque quando a gente chega ao mundo, né, quando o bebê chega ao mundo, ele chega meio, vamos dizer, numa relação simbiótica com um outro que cuida dele, que a gente chama de mãe, né, ou qualquer outra pessoa que cumpra essa função. O sujeito chega completamente objetificado, a mãe pode fazer o que quiser com aquele bebê, né? E para se separar desse outro, né, o primeiro afeto que aparece, né, é o ódio, no sentido de separação. Ele precisa se separar desse outro, né, que o constitui, para ele constituir o seu, que a gente chama de narcisismo, né, que é vamos dizer, um termo mais ou menos usado no comum. Por isso as crianças pequenas são tão egocêntricas, no sentido de que tem que valer o que eu quero, eu faço pirraça, eu determino o mundo a partir da minha realidade, né? Então, isso é importante para a constituição do sujeito. Então, primeiro o sujeito odeia para separar, porque aí, num segundo momento, ele pode amar, né? Ele pode voltar para aquela pessoa amando, sem precisar fazer um com ela, né? Então, basicamente, né, de uma forma bem simplificada, é preciso que o sujeito separe primeiro, para depois ele fazer um laço de unir de novo. Ou seja, o ódio é muito importante para a gente definir o que a gente não é, né? Então, quando, por exemplo, eu digo que eu odeio o bolsonarismo, o Bolsonaro, eu estou dizendo aquilo que eu não admito como fundamento para a minha ética de vida. Então, é legítimo odiar.
O problema, né, e aí vem o outro afeto, que é o afeto da ignorância, né, quando ele se junta ao ódio, né, e faz um acoplamento, porque a ignorância é o afeto assim, não quero saber sobre alguém diferente de mim, né, eu nego a diferença, né, eu rejeito a diferença. E aí, quando o ódio, que é esse afeto legítimo de me dizer quem eu não sou, porque uma coisa é eu dizer que eu não sou aquilo, mas eu reconheço que o outro existe, né? Eu reconheço que, mesmo odiando ele, ele é uma pessoa, né? Ele é um sujeito de direitos, inclusive, né? Então, assim, quando eu consigo fazer uma separação do ódio, da ignorância, né? Que é um pouco isso, assim, que eu fiz aqui, né? Meio, a gente fez brincando, né? Por mais que eu odeie Bolsonaro, eu não vou resgatar a camisa de força para ele, porque eu odeio, né? Mas eu não sou ignorante ao ponto de permitir que se perpetue uma coisa tão violenta, né? E tão, vamos dizer, que tem mais a ver com a forma como o próprio bolsonarismo... Quer dizer, um bolsonarista seria capaz de resgatar a camisa de força, né? Não nós, né? Quando eu digo não nós que estamos ainda com a ignorância, vamos dizer, uma ignorância que deseja saber, né? Porque aí é legal também pensar, a ignorância tem duas abas. Quando eu me sinto ignorante de uma coisa, tem dois caminhos. Ou eu desejo saber, que é interessante, né? Que é um pouco o que a gente está fazendo lá no nosso grupo. Quer dizer, eu odeio o bolsonarismo, eu ignoro como ele funciona e eu desejo saber como ele funciona. Quer dizer, quando eu quero saber sobre alguma coisa, eu faço um movimento de laço com aquilo, né? Que é um laço não fascista, né? Para a gente usar o termo aí. Porque aí o fascismo, se a gente pensar em termos de afeto, é exatamente a junção do ódio com a ignorância. Porque aí eu tanto odeio a pessoa quanto eu quero eliminar ela, né? Porque uma coisa é eu odiar o outro, mas entender que o outro existe, então vamos ter que fazer alguma coisa, vamos dizer, politicamente possível com isso. Nós vamos ter que, sei lá, ir para as urnas, né? Vamos ter que ir para o embate, né? Vamos ter que sair no soco. Até sair no soco é mais... Porque quando eu saio no soco com o outro, eu estou de igual para igual com ele, né? Estamos aqui os dois, né? Numa disputa legítima, né? Agora, a questão é quando o outro precisa ser eliminado, né? Inclusive eliminado, porque, por exemplo, quando o Bolsonaro fala assim... Não tem índio no Brasil mais. Não foi ele que falou isso, não. Foi o Weintraub, se eu não estou enganada. Não existe índio no Brasil mais. Todo mundo é brasileiro. Todo mundo... Não existe mais índio no Brasil. Quando ele fala isso, é uma forma de eliminar a diferença, eliminar o outro. Por exemplo, quando ele fala assim, quando ele defende cura gay, por exemplo, ele admite que existe o que existe é o heterossexual, é o homem e a mulher, é isso que existe, é o que Deus criou. O resto eu preciso eliminar. Não precisa eliminar, não só matando. Quando eu elimino aquela, vamos dizer, aquela possibilidade de alguém se colocar como homossexual, como gay, eu também estou eliminando a diferença. Então, assim, o que acontece hoje na rede social, e a rede social favorece isso muito mais, porque eu estou aqui, anônima, né, atrás de um computador, então eu posso ali digitar qualquer coisa, né? Então, assim, o ódio, ele não foi inventado pelas redes sociais, né? Mas nas redes sociais aconteceu duas coisas, o ódio com a ignorância, né? Eles se acoplaram, né? Com todo esse discurso de que é preciso eliminar o outro, né? Por exemplo, manicômio, a gente estava falando do manicômio, é uma representação do ódio com a ignorância, né? Porque eu odeio o louco e ignoro que ele exista, boto ele lá trancado, não querendo saber. Então, quando se junta essas duas coisas, né, é terreno fértil para o que a gente está vivendo.
E agora a gente tem essa peculiaridade da internet que favorece isso e favorece vamos dizer, a que isso seja estimulado e recebe like, recebe curtida, seguidor, né? Então, assim, quando eu manifesto o meu discurso de ódio, que talvez fosse uma coisa que eu manifestasse aqui no meu privado e ficasse por aqui, agora a gente tem a possibilidade de manifestar isso na internet e aparecer lá, sei lá, 200 pessoas que acham legal aquilo que você falou, né? Pior, né? A gente tem 50, não sei quantos milhões de brasileiros que votaram, né, numa pessoa com um discurso desse, né, de ódio com ignorância, que a gente cada vez mais vê que isso é a cara desse governo, né? Estava assistindo a CPI agora, né? Não sei quem foi que falou, mas falou isso, que não se surpreende com o que o Bolsonaro manifesta, né, diante da pandemia, porque foi o que ele prometeu que ia fazer desde a sua campanha, não é nada, nenhuma novidade, nesse sentido, de que o discurso é o mesmo, o padrão de comportamento é o mesmo. O que a gente está vendo é que, diante da pandemia, isso ficou mais escancarado, né, isso ficou mais, vamos dizer, evidente, né, para as pessoas que não, algumas pessoas que não enxergavam, e que estão enxergando agora, e outras que não, né, não podem enxergar, né, porque senão, acho que algumas pessoas estão coladas, né, nessa realidade de uma forma tão simbiótica, né, que se isso cai, é como se elas desmontassem junto, elas precisam continuar acreditando nessa versão, né, de história, porque se isso cair para elas caem inteiras, sabe? A gente tem percebido isso, assim, né, nas nossas incursões aí para o universo bolsonarista. Mas, por outro lado, isso está acordando muita gente ainda, né? Então, uma coisa interessante é que lógico que não é um universo de pesquisa, vamos dizer, quantitativo, né? A gente está avaliando mais uma pesquisa qualitativa, a gente está fazendo entrevistas e pensando cada uma entrevista como que aquilo reflete de alguma maneira. Nós temos 10 entrevistados até agora, 9 entrevistados até agora. Só 2, e todos eles foram indicados foram considerados por uma pessoa que indicou ele como um bolsonarista raiz, que a gente fala, que ainda sustenta de alguma forma esse governo. Desses que a gente entrevistou, só 2 disseram que ainda votam no Bolsonaro. Todos os outros estão dizendo que não votam mais, né? E tem isso também, assim, na conversa, talvez, essa ignorância e esse ódio caem um pouco na hora de conversar. Eu faço entrevista pelo telefone, né? Mas o diálogo, ele favorece mais a empatia, a escuta do outro, né? O outro também tem uma resposta mais empática. Agora, realmente, o que a gente vê na internet é discurso de ódio e ignorância, assim, porque fica mais fácil, né? Manifestar ali sem a presença do outro, né, e sem a questão da palavra, né, da linguagem falada, que eu acho que faz diferença. Rita, como você mesmo colocou, intitulou aí como cenário que a gente está vivendo como pandemia da estupidez, mas antes disso, antes de 2018, a gente já via algumas semelhanças com o que aconteceu lá em Barbacena. Por exemplo, o trem de doido, as pessoas que eram colocadas lá não eram pessoas que necessariamente precisavam de algum tipo de ajuda. Muitas delas eram simplesmente fora do padrão daquela sociedade, daquela época. E hoje, a gente sabe. Chamados desajustados, que pode ser gays, né? Pessoas que não cumprem esse padrão. Exatamente. E ainda hoje... Ou mesmo mulheres que não queriam se casar, mulheres que queriam trabalhar, mulheres com um pensamento diferente daquilo que a sociedade propunha, ou que a sociedade exigia.
Exatamente. E ainda hoje a gente vê esse tipo de terapia de conversão, como a cura gay, que hoje a gente vê e sabe de relatos de homens e mulheres homossexuais que são internados e que são estuprados como uma forma de conversão. Nesse cenário, e também em contrapartida, tem muitas pessoas que minimizam as doenças mentais, colocando-as como mimimi, frescuragem. Nesse cenário todo que a gente vive, como será possível, como é possível, e é possível a gente pensar em uma sociedade sem hospitais psiquiátricos? Isso que você falou é interessante. Tem um autor, né, da saúde mental que ele fala que o manicômio que existe, o pior manicômio é o manicômio mental. Porque é isso, é um certo modo de pensar sobre a diferença. O manicômio mental é isso. Quando eu vejo o diferente, aquilo causa mal-estar, eu preciso eliminar de alguma maneira. E aí existem várias formas de eliminar. Eu elimino botando no hospício, mas eu posso eliminar, por exemplo, dizendo que ele não existe índio, não existe racismo no Brasil, por exemplo, né? É uma forma de você eliminar, né, uma certa diferença. Então a linguagem possibilita que haja formas manicomiais de pensar. Quando Bolsonaro fala assim que ele assume a presidência, ele fala assim, eu vou acabar com a vermelhada, eles vão ter que ir embora, sei lá, né, eliminar, ou vou petralhar. Isso foi antes. O fuzilar a petralhada foi lá em cima do coisa. Então, assim, isso é uma forma manicomial de pensar. Quer dizer, todo mundo que pensa diferente de mim precisa ser eliminado, né? Agora, existem vários mecanismos, né, para se fazer essa eliminação. Agora, o hospital psiquiátrico, por isso que é importante diferenciar leito em hospital psiquiátrico, leito para a saúde mental, que isso é uma coisa. Eu estou doente, e aí eu posso, sim, eventualmente precisar de uma internação psiquiátrica, porque é um modelo, vamos dizer, mais adequado àquela situação mais grave, né? Agora, isso não é um modelo manicomial de pensar. Eu penso que você vai se tratar como eu falei, eu estou com um infarto, eu preciso ir para o hospital, mas ninguém pensa, por exemplo, na clínica cardiológica, ninguém pensa que se eu for para o hospital alguma vez fazer o cateterismo, eu vou ficar lá para sempre, eu vou ficar lá um mês. Não, você vai ficar o período que você ficou, terminou, você vai ter alta, sua família vai te buscar, né? Então, assim, o modelo manicomial é um modelo de pensar, não é uma instituição só. É um modo de pensar de que toda diferença precisa ser eliminada, né? Ou eliminada excluindo, né? Ou eliminada com modos linguísticos de tratar aquilo, né? Que é desconsiderando a diferença que, na verdade, né, a diferença é o que predomina, né? O discurso fascista, né, que é muito mais elaborado do que só um discurso autoritário, é um discurso de eliminar a diferença. Precisamos ser todos, porque assim, qual que é o padrão, né, do bolsonarismo, por exemplo, o fascismo bolsonarista? Eu preciso ser homem, branco, hétero, cristão e cidadão de bem. Qualquer coisa que seja fora disso, tá fora, inclusive a mulher, né? A mulher só serve para servir a esse padrão aqui. Se ela não serve a esse padrão, né, ela tá fora. Então, isso é o discurso fascista, quando eu determino, né, o que é o que é, né, por exemplo, a raça ariana, né, para os alemães, era isso que precisa ser mantido, o resto tá fora, o resto precisa ser eliminado. Então, é isso que predomina aqui, né? Por isso que o discurso manicomial, ele é tão próximo, né, do discurso bolsonarista, e não por acaso, né,
esse governo também, né, tem toda uma proposta, né, de retomada desse modelo. Então, não é por acaso, é porque é um modo de pensar, né, que é bastante fascista, né, onde eu preciso eliminar a diferença e não lidar com ela no laço amoroso, né? Então, amor também aqui tem esse significado. Amor não é amor romântico, de par. Amor é o laço que eu faço com a diferença, né? Lembra, separou, ficamos diferentes, mas mesmo assim podemos nos enlaçar pela política, né? Pelo romance, né? Pela vida em comunidade, né? Pelo, sei lá, o futebol que eu jogo no final de semana. Então, tem vários tipos de laço que eu posso fazer a partir da diferença, né? Então, ainda que sejamos diferentes, a gente precisa, vamos dizer, se conviver. O que não significa, né, que eu possa tolerar aquele que quer me eliminar como diferença, né? Que é, assim, né, vamos dizer, pauta para uma outra conversa, né? Gente, eu preciso ir. Tá boa a prosa, mas a gente entende que você tem um compromisso. Rita, quero agradecer demais a sua participação aqui no Cai na Roda. Você sabe, você já tem muitos artigos no GGN, a porta sempre aberta para você. Obrigada. E, meninas, um tchau para a gente não segurar a Rita mais tempo do que o compromisso dela nos permite. Tchau, Rita. Obrigada pela entrevista. Muito, muito obrigada, Rita. A gente vai se falando. Gente. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Encerrando a transmissão, câmbio, desligo.